Então, existe alguma diferença no tratamento de alguém que diagnosticou e viu que tem um aneurisma e que tá ok, e alguém que já chegou com um aneurisma rompido? Claro que sim, imagina. Óbvio que é muito melhor você tratar antes de romper, né? Quando rompeu, a gente está, digamos assim, correndo atrás do prejuízo, né? Já aconteceu um acidente vascular hemorrágico, né? Não só isso, né? Não só que a pessoa, pra você ter ideia, assim, metade das pessoas que tiveram um aneurisma roto não sobrevivem. Muitas nem chegam ao hospital. Como eu falei, é uma causa de morte súbita. E não só isso, a técnica também é restringida. Como eu falei antes, o paciente que você agenda, você pré-medica ele com remédios que afinam o sangue. Isso você não vai poder fazer. Imagina, o paciente acabou de ter uma hemorragia, né? Você não pode afinar o sangue de quem acabou de ter uma hemorragia. Então, você vai fazer a proteção daquele aneurisma com micromolas ou outras técnicas que usam balões e tudo para ajudar e para preencher o aneurisma. Obviamente, são técnicas que têm um pouco mais de limitação, porque tem taxas de recanalização, o aneurisma pode voltar a encher, mas que são muito seguras e muito efetivas. Tiram o paciente daquela situação limítrofe de risco de vida e morte que está acontecendo durante um aneurisma roto. É totalmente diferente do paciente agendado. O paciente agendado E eu te pergunto como é para você viver esse tipo de momento, porque tem uma responsabilidade muito grande, né? Uma Sim. vida que você tá cuidando, e não só aquela vida, muitas vezes tu deve lidar com os familiares que estão naquela situação limítrofe. Como que é para ti lidar com isso? É meu dia a dia, é intenso, né? A pressão do dia a dia de ter que lidar com um procedimento tão delicado. Prazer, eu sou o Dr. Eduardo, vou operar sua mãe, né? Vou operar seu filho. Vou né? mexer dentro, vou entrar dentro do cérebro do seu filho, do cérebro da sua mãe. Aline, eu costumo dizer que é uma oportunidade. É bom, na verdade. É extremo. Eu acho que eu tenho 20 anos já dessa especialidade e gasto o meu tempo conversando com a família, sabe? Eu nunca me arrependi de conversar e explicar o que a gente vai fazer. Pelo que eu vejo agora, as pessoas, sei lá, eu acho que de alguma forma eu transmito confiança, afinal eu tenho experiência no assunto. Enfim, mas é bom, é gratificante. Porque eu acho que é um procedimento tão delicado que as pessoas ficam muito na dúvida de como que é possível aquilo ser feito, né? Sim. Por exemplo, esse tratamento que você falou que em 48 horas a pessoa está em casa, quando se tinha que abrir o crânio, isso era um... Entenda, a técnica da abertura do crânio é uma técnica muito boa. Era uma técnica extremamente eficiente. O problema é que o treinamento para ser um neurocirurgião com grande expertise era muito longo. Então, poucos chegavam a um nível de expertise muito grande. Então, em bons lugares, com bons cirurgiões, em bons hospitais, era uma técnica muito efetiva. Então, você está me dizendo que um paciente que faz uma cirurgia contigo, em 48 horas ele pode estar em casa. Mas isso não era assim quando tinha que abrir crânio, era bem mais difícil, né? Claro, Aline. A craniotomia, né, a clipagem do aneurisma, é uma cirurgia muito boa, é uma cirurgia muito eficiente. O problema é que poucos atingem uma maestria, uma excelência na clipagem, porque é uma cirurgia mais complexa para o cirurgião aprender. Então, para ele fazer as primeiras clipagens é uma coisa simples, mas para aprender com excelência casos difíceis é muito mais complicado. Em termos de pós-operatório, realmente não tem como comparar. Assim, a técnica da clipagem pode ser muito segura, sim, sem dúvida, mas em termos de pós-operatório não tem como comparar. Atualmente, a anestesia, você desliga, o paciente acorda com a embolização. Então, ele acorda na mesa. Quem que criou essa técnica? Então, essa técnica, a técnica de embolização com micromolas, foi criada na Califórnia, em 95, 96, um italiano chamado Guido Guglielmi, que era o mais
engenheiro biomédico, e o Fernando Vinuela, que era um uruguaio radicado na UCLA, na Universidade da Califórnia, que era um neuroradiologista intervencionista. Eles criaram essa micromola destacável, né? Porque até existia a micromola. O grande, digamos assim, o pulo do gato foi fazer o controle na liberação, de você poder colocar a micromola no lugar, tirar quantas vezes você quiser, se essa mola está pequena, se ela está grande, e aí você recolhia. Se ela não estava bom, não ficou do tamanho perfeito, você tirava, trocava por outra. Esse que foi o grande pulo do gato. E, acredite se quiser, o Fernando criou essa técnica, eu ainda tive o privilégio, depois ele veio morar no Brasil e trabalhar no Brasil. Nós ficamos aqui trabalhando 3 anos e meio. Foi uma honra, um privilégio trabalhar com o Vinuela esse tempo que ele ficou aqui no Brasil. Eu queria que você me falasse também sobre os seus projetos de pesquisa, que acabaram desembocando em mestrado, doutorado. Sobre o que você pesquisou? Sempre estava envolvido em relação ao aneurisma cerebral. Meu mestrado foi sobre aneurismas infecciosos. Eram aneurismas pacientes que têm endocardite e que desenvolvem aneurismas em virtude de uma infecção da artéria, né? No ano era 2006, ainda a técnica endovascular estava começando ainda para aneurisma e não tinha praticamente nada descrito do tratamento desses aneurismas, né? São aneurismas mais raros, né? Mas foi muito bacana. A gente fez uma série de 12 pacientes que tinham esse problema específico. Esse é um assunto mais específico. O meu doutorado, sim, já foi sobre o uso de stents intracranianos. Foi quando estava começando os primeiros stents, porque quando se começou a neuroradiologia, a gente não tinha stent. Era muito mais artesanal, era muito mais ali a micromola, balãozinho, e a gente não tinha um arcabouço que facilita tanto as cirurgias hoje em dia. Então, o primeiro stent surgiu em 2002, 2003, ele chamava Neuroform. E assim que ele lançou, a gente começou já a usar esse dispositivo e fizemos uma série grande na época. Então, era uma série que tinha 34 pacientes, se não me engano, e esse foi o motivo do meu doutorado. A gente reuniu, publicamos numa revista internacional e esse foi meu doutorado, o uso de stent intracraniano para aneurisma especificamente. E existe uma tecnologia nova dos stents chamada stents diversores de fluxo. Uma revolução isso, na verdade. Stent diversor de fluxo é uma grande revolução na neuroradiologia. Porque o stent diversor de fluxo, ele permite você tratar um aneurisma sem usar a micromola. Qual a importância disso? A importância é que você consegue... Imagina que o aneurisma é a área frágil, é a área que você não quer nem tocar. Imagina que você está em casa, o aneurisma pode romper espontaneamente. Se você está durante uma cirurgia e você está manipulando a energia, é óbvio que ele pode romper durante uma cirurgia. Isso é raro. Felizmente, assim, a taxa de romper um aneurisma durante a cirurgia é algo em torno de 0,3% a 0,5%. Mas existe. Agora, imagina que você tem uma tecnologia que você trata o aneurisma sem encostar no aneurisma. Por quê? Porque o stent diversor de fluxo, acho que a gente pode colocar um vídeo na tela, ele pode tratar o aneurisma indo na raiz do problema. Porque qual é a raiz do problema? Não é que tem uma bolha na artéria. A raiz do problema é que a artéria era frágil. Então, você está indo, digamos assim, mais próximo da raiz do problema. Você nem encosta nele, não entra dentro do aneurisma. Ao contrário do que você tem que fazer quando você usa micromolas. E aí, você começa a liberação do dispositivo, ele solta essa parte distal e, a partir daí, ele termina a liberação. Esse é o stent diversor de fluxo. O que vai acontecer? Ele reduz o fluxo de sangue que vai para o interior do aneurisma. Olha só, vai mostrar, vai se retirar o microcatéter e aí ele vai direcionar o fluxo para dentro dos vasos normais e lentificar esse fluxo que está indo para dentro do aneurisma. O que acontece? Ao longo dos meses, após o implante, lentamente ele vai reduzindo até curar, o que é muito bom. É extremamente eficiente. Para você ter ideia, esse dispositivo, uma vez, ao contrário do que seria a crítica com as micromolas, isso é
recanalização, taxa de recidiva 0. Uma vez que o aneurisma fecha, ele fecha definitivamente, ele não volta. E quais que são as vantagens e desvantagens desse dispositivo em relação ao anterior? Eu acho que a vantagem foi isso que eu falei. A vantagem é você tratar e ir mais próximo da raiz do problema, ou seja, a parede da artéria é frágil, você está dando um reforço na artéria. E você trata sem encostar na área frágil. Isso está evidente. O que é desvantagem? A desvantagem, como tudo na vida, tem vantagem e tem desvantagem. A desvantagem é que você não fecha imediatamente o aneurisma. Então, uma desvantagem é que você não fecha imediatamente, ou seja, teoricamente você não fica ainda confortável, você tem que fazer exames seriados para ver se esse aneurisma realmente vai fechar. 95% desses aneurismas vão fechar em até 2 anos. A maioria absoluta, 85%, vão fechar em 6 meses. Alguns mais preguiçosos. E vai ter uma minoria que hoje em dia, a gente já tem mais conhecimento, esse tipo de tecnologia tem 10 anos. Tá? Ainda é uma tecnologia recente, mas muito validada. Milhares, atualmente dezenas de milhares de pacientes no mundo todo já usaram essa tecnologia. Você foi um dos médicos que trouxe essa técnica para o Brasil, um dos primeiros, né? Um dos primeiros a usar. E como foi essa experiência de ser um preceptor e passar essa técnica para outros médicos? Foi muito legal. O que aconteceu? Essa tecnologia era muito nova. Ela chegou aqui, era 2013, outubro de 2012. E era uma tecnologia totalmente diferente daqueles outros stents que a gente chama convencionais, que a gente chama cortados a laser. Então, os médicos tinham que ter um treinamento específico, tinham que vir, que a gente chamava um especialista de produto, ou vinham médicos de fora que já tinham começado, os primeiros da Argentina, dos Estados Unidos, e vieram e fizeram os primeiros casos com um grupo seleto de médicos. Eu estava nesse grupo também, eu fiz também das primeiras cirurgias, e assim que eu fiz as primeiras 5 cirurgias, já estava, digamos, com a carteira de habilitação para esse dispositivo, eu fui chamado para passar esse conhecimento adiante. Então, foi uns 2, 3 anos viajando muito pelo país e mostrando para os outros médicos como é que era usado, porque realmente ele tem particularidades para o médico, mesmo para o médico que está habituado a usar stents no cérebro, ele tem particularidades que tornam ele muito único, a forma de liberação, a técnica é muito diferente. Você comentou que um médico que aprende uma cirurgia, que aprende uma técnica, um procedimento, ele, ao longo da experiência dele, o que vai ser mais importante vai ser a avaliação apurada dele de saber quando ele vai, de fato, executar esse procedimento, essa cirurgia. Sim. E agora você comentando sobre esse teu processo de experiência, que é trazer uma técnica, ser um dos primeiros, e eu ouvi boatos de que você foi a primeira cirurgia dessa técnica no Brasil. Então, desse primeiro momento de trazer algo completamente inovador para ganhar confiança, segurança, para a decisão de agora eu vou ensinar outros médicos a fazer esse tipo de procedimento. Como que é esse processo de ganhar confiança? Você até falou autoescola, né? A gente tá dirigindo, aí hoje mesmo eu tava dirigindo e tinha alguém aprendendo a dirigir. E parou ali, dava pra ver que a menina tava nervosa. E eu tive paciência, porque eu falei, quando a gente tá fazendo pelas primeiras vezes algo, a gente tem que ter paciência. E como que é isso para um médico que tá lidando com uma vida? Não, então, tem que ter paciência, mas também não tem que deixar o colega que está aprendendo dar corda para a própria forca. Então, você fica... A questão ficar do lado, deixa ele fazer, você instrui, ensina, mostra como é que deve ser feito, mas intervém quando você vê que o negócio está indo para um caminho que vai complicar, um caminho errado. Então, tem que estar atento para facilitar e não deixar ele ter uma complicação e ele aprender como é que usa o dispositivo. Isso no teu processo de ser preceptor, né? Mas como foi o teu processo de ganhar segurança? Quando que você sentiu de, nossa, realmente agora eu faço isso de olhos fechados, porque eu já estou há muito tempo fazendo?
Não faço de olhos fechados. Não tem como, né? Não, apesar de trabalhar muito com radiologia, ainda não adquiri a visão de raio-x. Poxa, essa técnica tem que vir pro Brasil, gente. Você sente mais prazer você conduzindo uma cirurgia ou você ensinando outros médicos essa técnica? Olha, nos dois, eu acho que medicina é uma cachaça. A gente gosta muito, eu ainda continuo gostando muito de operar. Mas confesso que passar adiante todo esse conhecimento acumulado ao longo de 20 anos para os médicos que estão chegando, eu chamo dos garotos mais novos que estão chegando e estão aprendendo, é muito prazeroso. Eu sinto orgulho deles quando eu vejo eles começando a fazer um procedimento e evoluindo e aprendendo o que a gente sente orgulho. Eu confesso que tenho muito prazer em ver eles evoluindo. Nós somos centro de treinamento, somos centro de treinamento certificado pela Sociedade Brasileira de Neuroradiologia. Então, sempre tem 2 médicos especializandos, ou são neurologistas, ou são neurocirurgiões, ou radiologistas, que são as especialidades que podem convergir para a neuroradiologia intervencionista. A gente vê a evolução deles, é muito gratificante. E muito se fala que quando a gente ensina é um dos melhores jeitos da gente aprender, né? Então, eu acho que nesse processo de passar a técnica adiante, também há um novo olhar sobre essa técnica, né? Sim, a gente está... ele faz você evoluir, faz você estudar, está sempre fazendo aquela pergunta que você fica, poxa, meu Deus, como é que é isso? Está sempre incentivando a você evoluir também, quando você está educando ele. Tem sido muito gratificante essa estrada.